assim que Pituchito usou as redes sociais para falar da agressão que havia sofrido por parte do ex-marido, a apresentadora Xuxa se pronunciou. E ela, fez como a Paquita fez com todas. O que a gente precisa fazer? E na hora, a Tatiana, que é assessora dela, já mandou o Magno, que é o segurança, ficar comigo. Preocupada, Xuxa disse que Ana Paula e o filho poderiam ficar na casa dela. Ela, Ana, você já tinha me contado tanta coisa ruim, por que você voltou? Ela se solidarizou, né, comigo de salvar minha família. E ela falou, super entendi, eu sei que você quis dar uma outra chance e tal, mas agora você não se cala mais. Mas segundo o ex-marido, Pituchita nunca gostou da apresentadora. Ela falava super mal da Xuxa, que a Xuxa era um demônio. Teve uma reunião naquele ano, de um reencontro das Paquitas. Sim. Eu falei, caramba, você fala tão mal, você vai ter cara de pau de voltar pra falar com a Xuxa, uma pessoa que te faz tão mal? Após a declaração, Xuxa se manifestou novamente. Xuxa, é verdade que vocês tiraram a Pituchita do grupo de WhatsApp? Como é que tá a relação sua com ela, depois de toda aquela confusão? A gente não tem se falado, nem uma das Paquitas mais a gente não tem falado, mas eu acho que ela sabe por quê, né? A gente tem muitas Paquitas legais, a gente tem uma que de repente saiu do rebanho. O que a gente quer, o que a gente deseja é que ela ache o caminho certo. Gente, mas também coitada da Xuxa, tá lá, aí de repente cai um monte de coisa em cima dela, é complicado, né? Tem que se colocar um pouco no lugar dela também. Eu não assim. tiro o direito dela, porque a Xuxa sempre foi muito verdadeira. E eu menti. Né? Então, foi aquilo que a gente estava falando. Quando eu me senti amedrontada e quando eu estava... o Leandro pode falar mais sobre isso. Do corte? É. Da época que você se cortou? A gente fica fragilizada, a gente fica verbal. Eu estava agredida. Eu queria dar um basta, Luciana, naquilo que ela estava vivendo. Eu queria dar um basta e eu quis acabar com o meu sofrimento, aquela minha depressão, de que eu vi aquilo tudo voltar. Não só a agressão física, como a humilhação, que ele me chamava de gorda para baixo, dizer que eu não era ninguém, quem era a Paquita, que eu já vivi de passado, eu não sei o quê. E naquele momento, quando eu já tinha sido agredida, ele me jogou no tijolo, eu estava cortada aqui e aqui, eu falava para ele assim, chega, não vai parar? E ele falava, isso não vai dar em nada. Então, eu quis dar um basta, não só nele, mas naquele meu sofrimento. E depois que eu fiz isso, eu não assumi, porque eu tinha esses traumas que eu descobri lá no Método Fênix, lá com o Leandro, que é o fato de quando eu sou... Sabe aquela coisa de corrigir criança? Você fez isso? O meu medo, eu menti. E eu menti, não só para ela, como para todo mundo. É isso que ela falou ali, você sabe por quê? Porque eu menti para ela. E ela sabe Mas, tipo, você ligou para ela e conversou com ela? Porque ela me perguntou e eu não falei a verdade. Ela queria que eu estivesse na casa dela, contasse a verdade para ela. E ela falou, eu ia te ajudar. Só que eu tive vergonha. Eu tive vergonha. Então, eu não só... Você vê que eu vim aqui publicamente, falei disso tudo e me cuidei. Hoje eu posso falar nisso sem problema nenhum, porque a gente passa por erros, como todo mundo erra, claro. Mas a gente tem que identificar o nosso gatilho, o que me fazia ter medo e ter mentido. E eu pedi perdão a ela, eu pedi desculpas a ela. Deixa eu entender, então em algum momento vocês se falaram e ela falou, eu vou te ajudar, e você chegou a mentir a ela sobre o assunto de Ela botou segurança, ela fez tudo isso porque ela não sabia o que eu tinha feito. Ela só achou que eu tivesse sido agredida. Automutilação. Sim. Entendi. Então, é por isso que ela parou de falar com você? Era por isso que ela ficou magoada, por eu não ter falado a verdade. Vocês conversaram sobre isso depois? Conversamos. E ela falou, poxa, Ana, você tinha que ter me contado, você me expôs, eu acreditei, eu briguei, eu lutei. E eu não tiro a razão dela, Lu, de jeito nenhum. E, assim, o que me entristece por que você não sentiu a vontade de contar pra ela, já que ela foi tão solista? Eu não contei pra ninguém. Eu tive vergonha de tudo e de todos. O Leandro pode falar melhor da minha sensação psicológica nisso. Eu não contei nem pra ele. Passando por um tratamento, ela ainda não tinha feito o Método Fênix, mas tinha participado de um outro evento em abril, que falava muito sobre espiritualidade. E eu sinto que a Ana Paula estava machucada por dentro, ela tinha algo a dizer, mas não tinha falado. Entendi. Depois que veio à tona, ela me ligou, a gente começou a falar. Tá, mas a Ana Paula, você só contou porque estava na câmera. E se não tivesse tido o vídeo, você teria contado? Anyway, eu queria que fosse, porque aquilo ali era segredo de justiça.
eu iria falar judicialmente o que eu tinha feito, ia ser punida ou ia ser julgada, eu não sei como procede, mas eu iria responder isso diante das agressões dele. Doutor, Entendi. juíza, eu fiz isso, enfim, olha o que ele fez, porque tem 2 horas de vídeo, não tem Entendi. só isso, tem muita coisa que ninguém sabe. Você chegou a falar com a Xuxa depois do que aconteceu? Expliquei, ela ainda estava muito magoada, eu sabia que ela precisava de um tempo, até para ver a minha cura. Ela falou, Ana, você precisa se tratar, você precisa... Eu falei, Chu, eu já fui. Então, acho que ela precisava ver essa minha Ela precisa reconstrução. digerir, né? Não, essa minha reconstrução de psicológico, É. de cura, de cuidado, de entender o porquê. É o tempo dela. E aí vem esse louco que fala isso, porque ele sabe Tá que a expondo a única Xuxa. coisa que me machuca falar e que eu fico muito assim, como é que eu vou explicar? Que é um bibelô, é uma coisa que eu Fica amo muito magoado, demais, claro. é a Xuxa. Então, o que ele foi falar? Ele foi denegrir a minha imagem como mãe, para poder dizer que era de programa e tal, para poder as pessoas duvidarem, pô, o cara, o marido dela tá falando isso, e da Xuxa, que é a pessoa que eu mais amo. Só que ela convive comigo desde os 10 anos. Eu não conheço a Xuxa há 2. E ela sabe o quanto eu sou coração, o quanto eu amo, o quanto eu sou grata, o quanto eu entendo que se eu sou hoje a mulher que eu sou, eu devo a ela, pela força, pela garra, pelo profissionalismo, pelos dias de chorar comigo. Meu cachorrinho morria, ela via me chorando comigo. Então, o amor que eu tenho por ela é incondicional. E ele tocou no lugar, num ponto mais difícil da minha vida, que é denegrir isso. Como eu vou chamar uma pessoa que eu mais amo de uma coisa que eu sei que é a coisa que eu mais luto para as pessoas. Demônio. Como eu vou falar o que alguém é demônio? Não existe isso. Você foi tirada mesmo do grupo do WhatsApp? Sim. E como é que Eu todo mundo pedi soube? desculpas às meninas. Mas como é que todo mundo soube disso? Quando aconteceu o primeiro episódio, eu entrei no grupo, expliquei as minhas razões, expliquei que eu estava com vergonha, expliquei por que eu tinha feito aquilo, que eu estava querendo dar um basta em toda a agressão, pedi perdão, e falei que eu ia entender se elas não quisessem mais ter contato comigo, que eu iria respeitar, e a única coisa que eu poderia fazer era orar para que Deus reconstruísse as nossas amizades, mas que eu não me sentia mais bem de estar ali, e eu saí. Ah, você saiu. Sim. Então você não foi tirado, você saiu. Mas eu seria excluída também de Não qualquer sei, forma. as pessoas brigam e as pessoas Não, mas cometem eu erros. estava numa situação ali que eu não estaria confortável também, porque todo mundo se sentiu traído por mim. Então eu preferi me Mas alguém isolar, falou me isso? cuidar, me tratar, esperar a poeira baixar e, como uma grande família, lá na frente Peraí, mas o fato é que reconstruir. você foi agredida. A gente tem Sim. imagens disso. Então a única coisa. Não estou dizendo que isso também é uma coisa bonita que você fez. Mas o fato é que você foi agredida. Sim, Então- e foi consequência de uma depressão, de uma É. agressão. Então, algumas delas ou alguma delas falou que Sim. se sentiu ofendida. Algumas que delas vieram a falar comigo, Ana, eu conheci essa relação, eu conhecia ele, eu entendo, sei que você errou, não tiro o que você fez, mas eu te amo, eu sei a sua índole, eu sei o seu caráter, eu convivi com a sua família, o que você precisar, eu tô aqui. porque Sim. eu acho que amigo faz isso, né? Sim. Nas horas que a gente... Amigo não é aquele que aponta o dedo e fala, você fez isso. Pode até falar, olha, não foi legal o que você fez. Como é que a gente faz para reconstruir, para não ter essa atitude de novo? Como é que... Mas cada um tem o seu jeitinho de Com digerir, certeza. né? Então, assim, eu super entendo e acredito Não, que entendo Deus também. refaz todos Até os... porque, você imagina, no caso da Xuxa, tudo que cai em cima dela é um monte de gente falando, aí fala um, fala E ela outro, ter lutado, e ela E ter ela posto tá lá na- segurança, é. e ela ter feito, jogar todas as fichas, brigado com Deus do mundo para me proteger Tá lá naquele na casa momento, dela e e teve depois que ouvir descobri isso. que eu tinha mentido. Então, assim, É eu chato. não tiro nada, nenhum porquê dela ter ficado triste comigo. Eu só não aceito e estou aqui justamente para dizer que ele jamais poderia ter inventado isso. Vai ter processo, ele vai ter que não só provar, mas como falar isso. E eu não julgo ninguém, porque a pior coisa que existe é o julgamento, porque todos nós erramos e somos dignos de ser perdoados e acreditar que podemos crescer e mudar. E como é que a gente pode julgar as pessoas, né? Porque quem somos nós, né? Nem Jesus julgou, né? Não dá pra ficar julgando Isso é mesmo. inteligência emocional, viu, Luciano? Ah. Essa fala dela é uma fala de inteligência emocional. Parabéns, viu? Mas eu tô muito triste, porque o amor que eu tenho, não só por ela como para as meninas, eu peço a Deus todos os dias para que essa família se reestruture de novo e a ovelha volte pro pasto, pro rebanho. Quantas pessoas tem no quantas pessoas tem no grupo? Quantas Paquitas? Ai, tem muitas, Lu.
Da minha época foram 8, depois teve New Generation, tem as 4 da primeira geração, Bastante acho que são gente. mais de 30. E o que vocês... me fala uma lembrança boa dessa convivência, que vocês se encontravam, esse grupo servia para tipo, desabafar, conversar, piada? Como é De que quando a gente se funciona? reencontrou? É. Ah, foi maravilhoso, porque somos todas mulheres agora, né? Então a gente, além de primeiro aquela coisa dos filhos, de como tava, todo mundo agarrando a Xuxa, porque a gente não consegue, era uma no pescoço, outra e ela agarrada com a gente no chão. E a gente teve uma confraternização de amigo oculto, né? Trocando presente. E a Xuxa, ela é uma pessoa muito humana, ela é muito simples. Então, ela sabia o que acontecia Ela é muito comigo. Eu acho que querida. por isso que ela ficou mais triste, porque ela sabia, antes da primeira separação, ela já sabia de tudo. E ela falou, Ana, você já sabia disso, por que você fez? Ela não concordava. Então, assim, eu consigo entender. E a única coisa que eu posso, como fiz para ela, é pedir perdão e entregar a Deus e pedir para que Deus faça da melhor forma para que a gente volte a ser uma grande família e se amar como a gente sempre se amou muito.